Hora de conversar com Rodrigo Orengo, que traz o seguinte destaque: o governo gasta quase 4 bilhões de reais com super salários de 25 mil servidores. Um levantamento que, é claro, reaviva um debate que o país tem há muito tempo sobre privilégios. E aí, quando a gente fala de servidores, entenda se a gente está falando daquela alta camada, né, da parte de cima dos servidores públicos no Brasil, porque a gente sabe as diferenças brutais que há dentro da própria categoria, não é, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila. Carla, bom dia a todos. Esse é um levantamento, Sheila, do Centro de Liderança Pública, que realmente retoma um debate aqui em Brasília, né, e mostra o famoso privilégio. Quando você falava aí desse nicho de servidores, aqui em Brasília se chama muito a casta dos servidores, né, que está no topo da cadeia, que ganha mais do que o teto, ganha mais do que o teto do funcionalismo público previsto na Constituição. Aí muita gente pergunta assim, mas ué, se tem um teto previsto na Constituição, como é que isso é possível? Bom, o servidor ele ganha um salário, né, e aí o salário é fixado lá, no máximo 41 mil, cerca de 41 mil reais, né, depois do último reajuste aqui no Congresso, mas o problema é que ele ganha os chamados penduricários, os privilégios, os benefícios, é auxílio moradia, auxílio representação, cada categoria tem o seu conjunto de auxílios, né? E aí, somando ao salário, fica mais do que o teto do funcionalismo. Qual é a conta de tudo isso? Bom, cerca de 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 900 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, Sheila, é um orçamento maior do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, só de privilégios, só de excessos pagos a servidores que estão no topo. E você faz essa diferenciação, e é sempre importante a gente fazer, Sheila, porque quando a gente está falando dos servidores que ganham mais do que o teto, é uma minoria, cerca de menos de 1% aí do conjunto dos servidores. Tem lá, principalmente servidores do Executivo Federal, né, que estão sem reajuste há muito tempo, que estão com salário defasado, mas essa categoria aí dos super salários tira e muito do erário. E aí a gente está falando do governo federal, dos estados e dos municípios, porque quando há precedente, quando há esse privilégio estabelecido, aí vale para todo mundo, né? Então, tem lá o salário e depois o conjunto dos benefícios, né? Eu estava lembrando desse último reajuste dos parlamentares, né? Foi um chororô aqui dos deputados e senadores para aumentar o próprio salário, e aí com isso fizeram até um escalonamento aqui de reajustes, né? Então receberam o último reajuste neste ano, estão com o salário aí no topo do teto, né, 41 mil reais, mas pega o parlamentar, por exemplo, né, a quantidade de auxílios que um deputado, um senador, a quantidade de auxílios que esse parlamentar tem, ultrapassa e muito o teto do funcionalismo. Ele já está lá ganhando o teto. Aí ele vem para Brasília e ganha lá mais de 4 mil reais de auxílio moradia. Pode optar, ou ele fica num belo apartamento funcional, ou ganha o auxílio moradia. Esse auxílio moradia, ele não conta para o teto, né? E o problema todo é esse, isso que vai gerando a distorção, né? Agora, muito já se tentou aqui aprovar um projeto que estabelece o teto do teto, né? Um projeto que já foi discutido em outras legislaturas, até apresentado pelo deputado Rubens Bueno, né, mas não avançou, até porque a pressão interna era enorme, né, os parlamentares, eles mesmos são beneficiados, e acabam não mudando essa lógica. Agora, não tem momento mais do que oportuno para isso, né, você mesmo estava lembrando, Sheila, esses dias, sobre a reforma administrativa, né, se a reforma administrativa tinha alguma chance de passar, por enquanto, nenhuma. A reforma tributária, ela toca num tema que é muito importante, que é a complexidade dos impostos, a necessidade de simplificação, o ajuste fiscal, regime fiscal, ou chamado arcabouço, trata aí do equilíbrio fiscal. Agora, é importante falar da despesa pública, né, de privilégios, e esse é um momento mais do que especial de discutir esse assunto, mas a questão do teto de gastos, ela vai passando legislatura após legislaturas, é um teto que continua furado, a gente vê mais uma vez nessa pesquisa, cerca de 4 bilhões de reais todo ano que vão para o ralo, porque ficam pagando aí esses servidores que já ganham lá o máximo que deveriam ganhar. É uma discussão que não pode morrer e não pode perder força. Por isso a gente insiste nesse assunto, por isso a gente insiste na importância de uma reforma administrativa, porque é inaceitável, inclusive dentro da categoria dos servidores públicos, quando você olha para cima, para essa casta e vê o tamanho da injustiça. É muito revoltante quando a gente olha de fora, evidentemente, e todos nós pagamos por isso. Todos nós pagamos por esses privilégios todos. Por quê?
Por que esses privilégios? Por que só para eles? Por que tanto dinheiro? Por que furando o teto mais uma vez e muito, né? Extrapolando o teto? A gente ainda vai seguir muito ainda em cima desse assunto. Orengo, obrigada. Bom trabalho em Brasília. Até mais. Bom trabalho, até mais.